Olá, para você da Nova Diário do Brasil, seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer tê-lo conosco aqui em mais uma edição do Viva o Voto, este programa que vai muito além das urnas, onde a gente costuma dizer, discutir, ouvir propostas, discutir os problemas da nossa cidade, da nossa região, do estado e até do país, por que não, né? Então é um grande prazer ter você com a gente aqui. E hoje recebendo mais um convidado especial que aceitou gentilmente ao nosso convite, que é o conhecido de todos aqui em Bauru, em toda a nossa região, que é o médico oftalmologista, Dr. Raul Gonçalves Paula, né? Também já foi deputado estadual, ex-deputado e também ex-vereador da Câmara de Bauru. Médico e político, né? E exatamente aproveitando essa experiência profissional dele, mas muito mais política, de ter disputado várias eleições, né, que a gente vai conversar, ter um bate-papo legal aqui para levar o máximo de informações para você, discutir a nossa cidade, principalmente, com o Dr. Raul. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e participar com a gente aqui, mais uma edição do Viva o Voto, Dr. Raul. Eu que agradeço, eu não tinha o convite, é muito prazer que eu venho participar do programa e sempre estive aqui na antiga TV Prevê, na verdade, né, com essa remodelação agora, nos áureos tempos do Duda, e eu espero poder corresponder aí. Pergunta sem resposta comigo, você pode ter certeza que não vai ficar. Tá, com certeza. E, doutor Raul, a gente sabe, o senhor disputou aí a eleição municipal 2024, mais uma vez aí como candidato a prefeito, ficou na terceira colocação com mais de 27 mil votos, né? Agora, o eleitor do senhor e o bauruense em geral quer saber o que o doutor Raul fez após a eleição, após o término do processo eleitoral, já nesse primeiro semestre de 2025. O senhor voltou à sua atividade da medicina, o senhor é um experiente médico oftalmologista, enfim, o senhor também está atuando, pelo menos nos bastidores, em alguma atividade política. Ele fala um pouco para a gente desse momento pós-eleição municipal de 2024 até esse momento. Eu sempre digo assim, que estar na política é apenas um momento, né? É bom, é gostoso. Eu dou uma importância muito grande para a política, porque sem ela você realmente não muda as peças do tabuleiro. É com ela que você vai ter as pessoas, a caneta na mão, é com ela que você faz as mudanças necessárias para que alguma ideia sua, ou mesmo de outras pessoas que tragam isso para o partido, possam ser colocadas em prática. Então você apenas ficar com raiva da política, raiva dos políticos, e não participar de uma forma ativa, ou ficar um pouco mais próximo, você acaba deixando com pessoas, por exemplo, com dificuldades aí de manter as boas normas, né? Somente no que tange aí a não ter corrupção, a você não ter nenhuma outra tentação, né, demoniada, manter a sua linha dentro daqueles princípios que você foi criado pelo seu pai, pela sua mãe, e fazer com que isso se torne, sim, um norte de vida. Certo. Então, eu fui criado de uma forma que é muito importante o seu nome. Eu sempre falo assim que, se um dia a gente vai cair, eu espero que a gente caia de pé, né? Mas que as pessoas não tenham nenhum rabo para falar de você, de coisas ruins, né? De coisas mal feitas. Então, meus filhos também foram criados dessa forma, né? E o que a gente participa é exatamente para fazer com que possamos ocupar o lugar, né? Porque não é só criticar, você também tem que falar, se posicionar e fazer acontecer. Ideias que a gente possa aí, porventura, estar colocando, eu fico muito contente quando eu vejo quem está no governo utilizá-las, né? E fala, poxa, isso aí eu já falava há 10 anos atrás. Uma pena que demorou 10, 12 anos para fazer. Então, quando você vota, e você vota de forma consciente, você está votando naquela ideia que foi colocada, né? Por isso que é importante os debates, por isso que é importante você acompanhar a política de perto, né? Porque às vezes você tem uma ideia, mas essa ideia sua vai bater de frente com normas técnicas que não permitem aquilo ser executado. Certo. Né? Tem lei para ser seguida. Em relação ao restante da minha vida, né? Eu sou oftalmologista, tenho 2 filhos oftalmologistas, 2 noras oftalmologistas, e nós estamos todos lá trabalhando, né, no Hospital de Olhos, e estamos fazendo uma nova unidade aqui na cidade. Então, trabalho tem bastante. E eu não penso em parar tão cedo, né, da minha atividade médica. Em relação também agora à vida partidária, né, nós estamos no Podemos, né, o Podemos
elegeu 3 vereadores na última eleição, Sim. apesar da gente não ter chegado lá enquanto prefeito, mas nós elegemos uma bancada de vereadores. Ele tem uma vida orgânica própria, né? E daqui para frente é marcar reuniões, quando tiver temas mais polêmicos, a gente pode estar sentando, discutindo com os militantes do partido e fechar a questão em alguma coisa ou outra que a gente acha importante na linha ideológica do partido. Certo. O senhor tem acompanhado diariamente a política? Enfim, realmente só medicina, o senhor se desligou um pouco da atividade política, mesmo estando no Podemos aí, tendo eleito 3 vereadores, mas o senhor tem acompanhado dia a dia a atividade política, essa relação executiva com a Câmara Municipal, até falando também como um ex-vereador, o senhor conhece bem aquela casa lá? Não tem como você ficar longe da política, né? Quando você Sim. gosta, você gosta, né? Então, se você não está lá agindo como vereador, você não foi o prefeito eleito, mas você acompanha sim, né? Porque os bastidores da política, aquilo que é noticiado, então, como qualquer bauruense, eu também sigo isso de perto, né? Para se me manter bem informado, né? Tá, agora, doutor Raul, aí a Rádio Peão da cidade, alguns colegas da imprensa, acham assim, o senhor disputou e disputa várias eleições, aí depois o senhor dá essa retirada de cena, dizem que às vezes falta do senhor manter esse movimento político, liderar esse movimento político de oposição, no caso, porque o senhor obviamente não foi eleito pela população, por esse modelo que aí está, né? De o senhor continuar um trabalho permanente na política, se posicionando até de forma mais firme em assuntos delicados, que a gente vai tocar em alguns daqui a pouco. Como é que o senhor vê o senhor acha que essas pessoas têm um pouco de razão? Não tem? Realmente até faz parte da estratégia do senhor? Ou voltar à medicina também é uma questão realmente do senhor tocar a sua vida? Como é que o senhor encara essas pessoas que acham que o senhor, de vez em quando, o senhor termina o processo eleitoral, o senhor sai de cena por um determinado momento? É mais ou menos que nem você ficar falando sobre Natal, né? Sem ser no mês de dezembro. Eu penso mais ou menos assim, né? Então, Papai Noel, você tem a hora certa de falar de Papai Noel, né? Não adianta você falar no mês de junho, falar de Papai Noel. Então, essa parte de discussão política, eu sou um cara bastante democrático. Eu acho que naquele momento que você está disputando a eleição, você tem a chance de apresentar as suas ideias, né? Você tem a chance de tentar convencer as pessoas que aquelas ideias seriam as melhores para o município, e aí, democraticamente, isso vai a voto. Se as suas ideias foram vencidas, então, democraticamente, eu acho que eu tenho que deixar quem ganhou governar. Certo. Essa é uma parte. A outra parte, também de forma técnica, quem vai discutir é a fiscalização, a ponto que nós temos 3 vereadores eleitos, eles estão lá exatamente para fazer a fiscalização. É claro que, sendo chamado para opinar em uma questão ou outra, né, nós temos sim o nosso posicionamento e a gente emite a nossa opinião. Mas, a princípio, eu gosto de deixar com que a pessoa tenha a sua liberdade de governar, porque quem vai decidir se esse governo vai ser ruim, né, se esse governo não merece uma nova chance, acho que é a população. É dessa forma que eu acho. Eu não gosto de fazer muita oposição apenas com barulho. Certo. Eu gosto de fazer oposição com ideia. Então, a minha ideia para isso era tal coisa. Se você está fazendo diferente, né, é só ir lá ver o que estava acontecendo. Quantas ideias que nós não demos aí nas últimas 3 campanhas eleitorais para prefeito? Eu fui ver agora uma delas aproveitada. Uma, que eu vi aí o vereador Manuel Lozida anunciar lá na Câmara Municipal, que vão fazer, né, está em estudo agora, fazer a ligação ali perto do fórum, né, da Nuno de Assis, lá com a Daniel Pacífico. Sim. Quer dizer, há 3 eleições eu venho tocando nesse assunto. Então, era uma ideia que já podia ter sido aproveitada, né? Com 12 anos dava para fazer isso. Sim. E, olha, muitas outras ideias. É igual falar em fazer um hospital municipal. Eu fui o único candidato que eu falei, não vai fazer, não tem dinheiro para fazer, não tem dinheiro para fazer manutenção disso. O custeio disso é um negócio absurdo. Sim. O município não tem caixa para fazer isso. Então, você colocar uma ideia dessa para enganar as pessoas, né? Olha o que você está vendo aí. Até agora não saiu nada do papel, fica sempre a mesma lenga-lenga, né? Tá. Ao invés da gente pegar e abrir mais 100 leitos no HC, o Hospital das Clínicas está lá com 100 leitos para ser aberto. O que precisa para ser aberto isso? Parceria com o município, mais participação política dos nossos vereadores, né? Ir atrás dos deputados, né? Se você tem uma boa relação com o governo, como é anunciado, você tem que chegar lá e fazer, nós temos aí que o nosso município precisamos de mais 100 leitos, e não é só para o município, é para a nossa região. Sim. Vamos fazer isso se tornar uma realidade? O hospital está pronto.
Os leitos estão lá. O custeio é que você tem que discutir junto ao Estado. Né? Porque você põe mais 100 leitos, você tem um custeio. Claro. O prédio está pronto. Agora, você começar um prédio novo, um hospital novo, só porque vai fazer lá numa região do Geisel, né? Que estava sendo preconizado, quer dizer, você vai fazer um galpão, então, vai encapar ele com uma cobertura e vai dizer que aquele é um hospital porque você colocou maca? Cadê o índice de resolutividade disso? Né? Porque as pessoas que estão, por exemplo, numa UPA esperando vaga, por que razão não está sendo tratado ali? Que cada UPA nossa hoje era praticamente um mini hospital. Sim. Quer dizer, se fosse tão simples assim, você atenderia o paciente, já dava alta, certo? Por que você não está dando alta? Porque aquele paciente, ele necessita de um segmento maior, né? Ele precisa de uma especialidade, ele precisa de um exame complementar diferenciado, precisa fazer uma cirurgia. Então, você ter apenas um lugar para ser depósito de paciente, não é por aí o raciocínio. O raciocínio chama-se resolutividade. É a alta complexidade que precisa ser encarada de uma forma diferente na cidade de Bauru. Tá. Bom, como eu falei, o senhor já adiantou em relação ao hospital municipal. Vamos falar de alguns outros problemas crônicos de Bauru aqui. O senhor deve estar acompanhando, obviamente. O Tribunal de Contas do Estado já brecou por 2 vezes aí o edital de concessão de esgoto de Bauru, apontando erros, né? Claro que esses erros foram apontados aí por 2 grandes gigantes de saneamento básico, dando mais um prazo para a prefeitura retificar de novo pela 2ª vez o edital. Né? Em primeiro lugar, o senhor é favorável a essa modelagem da concessão de esgoto, que acabou sendo aprovada também até hoje numa sessão discutível, no mínimo, né? Na Câmara Municipal. O senhor faria diferente se fosse prefeito? A questão do fundo municipal, mais de 300 milhões, o senhor iria concluir com o dinheiro que estava no fundo? Enfim, qual que seria a modelagem para que realmente Bauru tivesse uma estação de tratamento de esgoto? Eu andei pegando algumas opiniões de pessoas técnicas em relação ao que nós já temos lá construído. Certo. E o que esse pessoal me disse? Mais 3 anos a 4 anos daquilo tudo parado, vai ter que passar o trator naquilo. Meu Deus. Vai perder aquilo tudo. Então, olha só como é que se joga dinheiro fora. Então, você tem o dinheiro para concluir a obra e você não tem know-how para fazer isso se tornar uma realidade. Essa que é a verdade. Né? Sei. Se você tem que colocar uma outra empresa de porte para que isso vire realmente uma realidade, eu não vejo problema nenhum em você... se a obra é minha, eu fecho aquele edital, vou discutir judicialmente com a Engenharia, né, com quem de direito ao que ela quer tá exigindo, ou mesmo sentar com ela e ver o que é necessário para que isso toque para frente. Porque a verdade é uma só. Você começou uma obra que não tinha projeto executivo de praticamente nada. Por quê? Na minha opinião, aquilo já tinha cartas marcadas com uma empreiteira, que acabou se envolvendo naquele processo todo do mensalão na época, e aí aquilo afastou todo esse povo da participação. E deu margem para que outra empresa viesse e participasse. Ao ganhar o processo, ela se deparou o quê? Com quase 1000 projetos executivos, tendo que estar presentes na obra para fazer a execução, isso não existia. Então você tinha que fazer os projetos executivos. Então quem estava lá atrás tocando esse processo, não se preocupou muito com isso, porque alguém orientou e falou, fica tranquilo que isso aí a gente já até dá de graça aí para o município. A história mudou e nós ficamos com o abacaxi na mão. Uma obra que tinha sido iniciada sem projeto executivo para o seu término. Então, teria que passar um pente fino nisso, transformar essa obra numa nova licitação, que é o que estão tentando fazer. O que eu discordo, né, é você ficar colocando penduricalhos nisso. Né? O que tem a ver isso com uma obra de drenagem, por exemplo, nas Nações Unidas? Né? Sim. Que é outro problema sério, que cada vez tem uma história diferente. Né? Agora, licita a obra certinho, né? Tratamento de esgoto? É tratamento de esgoto. Vamos licitar a obra dentro desses parâmetros. É isso. Deixa que essas empresas de porte venham participar. Elas conseguem sim fazer isso se tornar uma realidade. E elas têm interesse, inclusive, na terceirização, que é o que eles estão propondo hoje, né? Sim. Eles vivem disso. Né? E você pode ter certeza que elas não vão deixar barato uma tentativa de fazer novamente com cartas marcadas, né? Aí eu vou falar, porque não tem outra explicação para isso, não é verdade? Você faz com cartas marcadas, aí o pessoal se mexe. Né? Não tem? Estou fechando o cerco aqui, mas vai aparecer outro lá. O pessoal sabe como é que tem que tocar isso. Faz certinho,
né? Você tem que pensar que o município não tem esse dinheiro todo para ficar gastando à toa. É uma obra necessária não só para Bauru, como também para a região. Sim. Né? Bauru hoje, ele praticamente é o grande contaminador do Tietê, ali naquela região ali de Boracéia, Itapuí, né? Porque Jaú está tratando esgoto, Pederneiras está tratando esgoto. Bauru está chegando ali na boca de Boracéia ali, jogando todo esse lixo orgânico e inorgânico, né, que está indo junto. Sim. Tudo ali dentro do rio Tietê. Né? Uma água que provavelmente lá na frente pode ser até que a gente tenha que aproveitá-la. Né? Sim. Então, está errado da forma como está sendo feito, o tribunal está acusando isso, espero que essas pessoas abram mão, eu sei que é um dinheiro bem pesado, né? Provavelmente deixou muita gente interessada nesse processo. Mais de 3,5 bilhões, né? Exato. Agora, não existe almoço grátis, né? Essa que é a verdade. Então, e também não tem gente boba nesse negócio. As pessoas sabem muito bem como deve ser feito para que aquilo tenha uma boa execução do processo. Tem que ser feito dentro da lei, coloca isso em licitação, que aí uma empresa boa vai dar o seu preço. Pode ser a EGEA, pode ser a própria Sabesp que tem interesse. Eu me lembro que o próprio Sopone acabou se manifestando em participar na época, né? Eu tenho certeza que teria condição de terminar uma obra dessa. E qualquer empresa que aparecer com capacidade técnica, executa a obra, faz a obra tornar uma realidade e o esgoto passa a ser tratado. E aí nós vamos ter outro problema. Né? A partir do momento que mesmo que você terceirize ali o tratamento de esgoto, né, a taxa para você tratar esse esgoto vai ser cobrada. Né? As pessoas estão esquecendo, né, que vai ter mais uma despesa aí. Mais um encargo. Mais um encargo. Vai misturar isso com água também, eu também acho que não tem. Eu ia perguntar para o senhor exatamente isso. O governo do estado tem um programa chamado Universaliza. Bauru acabou aderindo, né? Tem um pouco mais de 200 municípios que aderiram a esse formato de regionalizar até a coleta e o tratamento de esgoto. Só que informações que nós temos aí que Universaliza, existe uma pressão do Pará dos Bananeiros para colocar o DAI, colocar água junto nesse pacote de concessão aí. Como é que o senhor vê essa proposta do governo do estado? Se eles podem ter lucro com isso, por que o município também não pode? Então a parte fácil fica aqui para nós, entendeu? Eu vou ter lucro com isso. Então o DAI, ele dessa parte, ele executa isso com maestria, tem know-how para isso já há muito tempo. Então eu deixaria essa parte de água aqui com o DAI quietinho, né? Pode ver que aqui as pessoas pagam praticamente 1/3 do valor da água que é pago, por exemplo, para 2 pessoas ali em Piratininga, que estão aqui pertinho. Então eu não mexeria com essa parte do DAI. Né? O esgoto, tudo bem, né? Fica lá, você vai ter uma parte de resíduos que deve gerar um resíduo enorme no tratamento de esgoto. Sim, nossa vai senhora. ter que dar conta disso. Então eu acho que nós íamos arrumar uma encrenca maior ainda para o município, numa área que ele não tem know-how nenhum de tocar. Porque você tem que ter o esgoto tratado em pelo menos o DBI da água tem que sair ali com 80% a 85%. Né? Ou seja, está entrando uma água cheia de fezes, né? De detritos. Ela tem que sair do outro lado 80% mais limpa. No mínimo. No mínimo. Então, se você não tiver gente com capacidade técnica para isso, você vai pagar o quê? E aí, na hora de pagar, eu também colocaria, né, um relógio na ponta. Não interessa quanto está chegando. Eu quero saber quanto de água está saindo tratada. Mete um relógio lá na ponta, né? De vez em quando você vai lá, 1 vez por dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, pega a amostra, testa, está no 85%, eu pago a litragem que passou aqui no cano, entendeu? Eu acho que assim tinha que ser remunerado. Certo. Então você acabaria com toda essa patifaria que está envolvendo esse processo do DAI. Né? Bom, a gente viu alguns vereadores aí da base governista, o próprio governo, muita gente comemorando até o empréstimo de mais de 40 milhões aí para fazer perfuração de novos poços d'água para tentar resolver essa questão de crise hídrica, né? Principalmente se tornar menos dependente possível do Rio Batalha. O senhor também viu com bons olhos esse empréstimo junto à Caixa Econômica Federal? O senhor faria de forma diferente? Enfim, o senhor foi candidato a prefeito 2 vezes, inclusive sempre o senhor bateu muito nessa tecla da crise hídrica. Ou o senhor também concorda com esse modelo aí de fazer um empréstimo praticamente aí já inviabilizando parte até da futura gestão municipal?
Eu acho assim, eu vejo os prefeitos, como eu já passei 4 anos lá na Câmara Municipal, eu vejo os prefeitos assim, eu estou pagando empréstimo do meu antecessor. Então, peraí, eu também quero fazer um. É mais ou menos assim. Se eu estou pagando, também quero fazer um. Preciso de dinheiro para agir aqui. Aí o cara vai lá e faz o empréstimo. Né? Então, o Rodrigo Agostinho fez isso com asfalto, né? O antecessor dele também tinha feito. E ele falou, então, eu também vou fazer um. E aí passa lá e vai fazer o asfalto, né? Nesse caso agora, 40 milhões de reais de empréstimo no DAI, eu acho que até é um dinheiro de pinga, né? Como se diz lá na Bela Vista, né? Então, um dinheiro pequeno, porque você só está pensando em abertura de posse. O próprio DAI teria condição de fazer uma reserva de caixa, nem precisa fazer empréstimo para isso. Entendeu? O que ele precisa é colocar isso como uma meta a ser atingida, né? Então, você tem uma região na cidade ali nos altos da Nações Norte, que é uma região onde o pessoal diz que vai perfurar água com muito mais tranquilidade, é uma região alta, dá para você levar essa água praticamente para Bauru inteiro, naquela altura, né? É claro que você tem que dimensionar as adutoras, né? Para que essa água não chegue, né? Naquele pinguinho que não consegue nem subir. Sem pressão nenhuma. Sem pressão nenhuma, né? Aqui ali no Alto Paraíso, né? Você tem aqui nos altos da Vila Falcão também, você tem ali uma caixa d'água enorme, um reservatório enorme, recebendo água, né? Mas a água do poço, o poço foi aberto, um poço que sai 18 mil litros de água por hora, é muito pouco. Né? Se você tem uma ideia, 18 mil litros de água por hora seria o quê? 18 famílias vão receber uma caixa d'água de 1.000 litros por hora. Então, se eu multiplicar isso por 10 horas, eu tenho 180 famílias. Não é nada para um bairro ali da Vila Falcão, concorda? Sim. Muito pouco. Então, você não consegue nem ao menos encher aquele reservatório. Se você tem um lugar onde você pode trazer essa água de outro canto que tem a produção alta, beleza, você enche os reservatórios e não vai faltar água para ninguém, né? Eu me lembro que nós entrevistamos pessoas que estavam ali do lado do reservatório e a água não subia na caixa, né? Por quê? Se ele está no mesmo nível do reservatório, o reservatório tem que ter pelo menos uns 3 metros de água, 4, para que a água chegue aqui. Só que antes de ele soltar a água aqui pertinho, ele vai soltar lá para baixo na Vila Falcão. Vai lá para Campos Sales primeiro, para depois ficar ali naquela região. Então é físico, né? A distribuição é física. Então é a necessidade de você ter um monitoramento da rede, onde você coloca os registros, você fecha para setorizar, né? Uma ligação entre essas regiões, para que a água possa, num lugar que está em abundância, ser transferida para outro local. Aí eu vejo que você resolveria o problema da água. Também eu havia anunciado nesse projeto o aumento da lagoa lá de captação. Pela primeira vez eu vi um governo pelo menos se manifestar nisso. Eu me manifestei enquanto vereador, me manifestei enquanto candidato a prefeito e ninguém até hoje tinha tomado nenhuma atitude nesse sentido. Aquilo tem que ser triplicado, né? Eu já tinha até passado isso para o Purim na época. Você tem que triplicar o volume da lagoa, que Deus fez isso numa época de forma natural, em 2015, se não me engano, era governo do Rodrigo Agostinho ainda, deu uma chuva enorme na cidade e aquilo transformou a lagoa numa lagoa 3 vezes maior. Eu lembro que eu tenho isso até filmado. Então ali era um momento de você colocar uma draga e já não deixar, não foi eu que fiz. Não precisa nem pedir licença para a CETESB. Não, quem fez foi Deus. Quer reclamar, reclama lá com Deus. Né? Vai lá pegar a máquina, já vai afundando ali e transforma aquilo numa realidade. Mesmo fazendo isso, que eu acabei de falar para você, com 3 vezes o volume, né? Você teria volume apenas para uma semana para servir aos 40% da população. Olha só, hein? Uma semana daquela reserva, uma semana da reserva inteira ia para apenas uma semana de abastecimento, né? Outra coisa que é importante lá e ninguém toca no assunto é você colocar as bombas ali flutuantes. Elas têm que acompanhar o volume de água, né? Hoje aquela caixa a casa de máquinas lá, ela está talvez em 1 metro, 1,5 metro apenas do nível da lagoa, né? Qualquer inundação que tiver, uma chuva torrencial aí, vai comprometer as máquinas, como já comprometeu no passado, né? Eu fiz essa conta na época e na tribuna como vereador eu toquei no assunto. Sabe qual era o valor na época para cada munícipe fazer um investimento para ele ter as máquinas funcionando flutuantes ali? R$3. Poxa. Se cada morador desse R$3 na sua conta do IPTU,
Você compraria 4 máquinas flutuantes, você deixaria aquelas lá e as máquinas funcionando de reserva, você nunca ia ter problema, né? Porque ela subiu o volume. É de acordo com o nível, né? Exato, de acordo com o nível, você não ia ter problema nenhum. Então você teria um volume maior de água, né? Uma situação bem mais diferenciada. Uma outra coisa que, se você for até lá, a lagoa de captação de água, a adutora, eu não sei como é que aquilo não está rompendo. Porque é antiga, tem mais ferrugem aquilo do que qualquer coisa, né? E a própria Comendador da Silva Marta inteirinha mantém essa adutora que é antiga. Então você deveria ter uma segunda adutora passando nessa região para não ter nenhum tipo de problema assim. E o DAI tem que aprender a utilizar suas cobranças de contrapartida para fazer os investimentos devidos àquilo que ele cobrou. Por exemplo, aqui mesmo próximo aqui onde nós estamos gravando, nós temos prédios aqui do lado aqui do recinto Melo Moraes que foram construídos e pagaram para o DAI a contrapartida da água, porque você está colocando, acho que são mais de 800 a 900 moradores a mais aqui na região, e não foi feito nada com esse dinheiro para beneficiar essa região. Ao contrário, né? Você colocou mais um penduricário na rede para trazer água ali, né? E a água que deveria sair um poço aberto aqui, pelo menos para servir esse aumento de população, não foi feito. Então, contrapartidas, elas deveriam ser utilizadas dentro, né, daquilo que está sendo cobrado. Sim. Olha, eu estou cobrando uma contrapartida porque eu preciso ter uma escola a mais aqui. Constrói a escola. Estou cobrando a contrapartida porque eu preciso ter uma creche. Faça a creche. Entendeu? Sim. Agora, o pessoal cobra a contrapartida, a Deus dará, né? E fica aquela coisa de encarecendo ainda mais o metro quadrado na cidade de Bauru. Tá aí, estamos ouvindo atentamente aqui o Dr. Raul Gonçalves Paula. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo, voltamos já já para ouvir mais opiniões, comentários e projetos do Dr. Raul. Fique com a gente, voltamos já. Olá, como eu disse, era um brevíssimo intervalo, voltamos aqui com o programa Viva o Voto, esse programa que vai muito além das urnas. Aproveitar também para agradecer a presença aqui do Ivo Leite, que acompanha o Dr. Raul nessa entrevista, um companheiro dele de longa data. Muito obrigado, Ivo, por estar participando aqui também, né, do programa Viva o Voto. Dr. Raul, vamos voltar a falar um pouquinho de mais um problema crônico de Bauru, de uma área que o senhor conhece tão bem, que é a saúde. A gente acompanha os debates constantes lá na Câmara Municipal, alguns vereadores de forma assim mais muito forte, cobrando uma melhoria no atendimento do que é de fato responsabilidade do município. Atenção básica nas UPAs, nas unidades básicas de saúde, no programa Saúde da Família, enfim, como médico, como político. Realmente, Bauru, o senhor acha que precisa avançar bastante no que é de fato a sua responsabilidade, que é a atenção básica? Eu sou meio crítico, né, a forma como é feita a atenção básica na saúde, principalmente em relação, por exemplo, a médico de saúde da família. Certo. Né? Eu acho que a resolutividade disso deveria ser um pouco maior. Não é você apenas colocar um médico clínico que não tenha uma subespecialidade dentro da área, para que ele aumente a resolutividade do problema. Senão ele vira um mero encaminhador de problemas para frente no negócio. Agora, se você tem uma pessoa que foi lá, fez o treinamento, né? Ele é um médico que está especializado nas coisas principais que vão acontecer no dia a dia da população, eu acho excelente, porque aí a resolutividade dele seria alta. O que também precisa ser muito bem dito é o seguinte: geralmente o médico de saúde da família atende a uma população de 4.000 pessoas. Sim. Mas aí você pega um bairro, por exemplo, que tenha 8.000 pessoas. E aí você coloca uma saúde da família naquele bairro. Aí você passa um risco e fala, bom, até aqui eu tenho 4.000 pessoas. Então essas pessoas vão poder passar aqui no PSF, né, no Médico de Saúde da Família. Aí você caiu exatamente na divisa, né? Então o meu vizinho de frente, atravessando a rua, ele pode ir lá no posto, né, e passar pela saúde da família. E ter todas as benesses do sistema que está sendo montado. Eu estou por estar do lado de cá, não tenho uma saúde da família aqui, e aí eu não tenho direito. Todos assistidos. Todos assistidos. Você acha que a pessoa vai conseguir entender, né, uma maluquice desse tipo? Né? Saúde também não é tão matemática assim, que 2 mais 2 são 4. Né? Então não pode. Então você tem que fazer o quê?
Vai colocar um médico de saúde da família naquela região? Fácil. Mapeia. Tem. Ó, quantas? Eu tenho 16 mil pessoas. Eu preciso de ter 4 projetos aqui. Certo? Então você coloca 4 projetos, divide certinho, aí aquela região vai ficar assistida Sim. com o médico de saúde da família. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que é importante é você ter um núcleo, né, um centro de especialidades do próprio município para dar guarida para esse doutor. Então eu estou atendendo lá um paciente que está com uma dor de garganta. Atendi, bonitinho, ele voltou no dia seguinte, não melhorou. Mais um pouquinho de antibiótico, volta daqui 2 dias. Voltou, aí você olha a garganta dele, está lá, formou um abscesso. Então eu tenho uma ferida enorme lá na garganta dele, eu preciso de um otorrino para drenar isso. E aí? Eu vou jogar ele na mesma fila, né, do sistema que já está sobrecarregado do Estado? Então a resolutividade sua fica barrada. Aí você vai fazer o que com esse paciente? Só tem uma saída. Ele é obrigado a ir numa UPA. Aí você sobrecarrega a UPA com problemas que não havia necessidade de ir para a UPA. Sim. Mas ele passou a ter que entrar no hospital para ter acesso a uma especialidade. Então isso é um problema que tem que ser resolvido. Se você tem um ambulatório de especialidades para dar essa solução rápida e eficiente, você sim evitaria que uma internação desnecessária ocorresse. Sim. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que o município não pode dizer assim, esse é um problema do Estado. Ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Que é o que está acontecendo no momento, inclusive. Não é bem assim. Porque você vê alguém reclamando da vacinação, quase não vê fazendo isso, entendeu? Por quê? Porque o sistema funciona na ponta, entendeu? O que vai pegar é exatamente onde a coisa começa a fazer a transição da urgência à emergência. Aí você vai dizer assim, mas se você estivesse atendendo melhor a saúde preventiva, não tinha tantos pacientes nessa situação. Não é bem assim, entendeu? Porque se você tem um paciente hipertenso ou um paciente diabético, mas se você não tem o remédio para dar para ele, ele vai ter as complicações inerentes, porque ele não está conseguindo. Se for arrancar, entre ele optar em comprar um pedaço de carne para comer e comprar um remédio para o diabetes, você pode ter certeza que ele vai fazer a primeira opção. Sim. Não é verdade? Então, esse tipo de coisa nós temos que dar essa guarida. Então, algumas patologias você tem que ter os remédios em quantidade suficiente para fazer isso. E é matemático. Se eu tenho dentro do sistema, né, 10 mil pessoas com diabetes, e se cada pessoa dessa vai tomar 3 comprimidos por dia, eu tenho que ter pelo menos 30 mil comprimidos por dia. Se eu multiplicar isso por 30 dias úteis, né, eu preciso de quase 1 milhão de comprimidos. Então, é matemático o negócio, né? Sim. Então você tem que fazer a compra sempre com 50% a mais, inclusive nessa parte, de sobra, né? Porque você vai fazendo aquela reposição depois de forma frequente. Então, algumas doenças, você tem que fazer a prevenção, porque para cada $1 investido em prevenção, você economiza 4. Sim. Essa é uma verdade, né? No caso do diabetes, principalmente, é uma verdade absoluta. Então, essa é uma parte que você tem que fazer a coisa acontecer. A outra parte é que eu digo que se o Estado participasse junto com o município, principalmente no que tange às internações, o que eu faria? E eu falei disso sobre como fazer isso de forma operacional na minha campanha política. Aquele pronto-socorro central, ele praticamente está desativado para dar assistência ali no centro. Sim. Então, hoje, qualquer pessoa que precisar, se ele passar mal no centro da cidade, ele vai ter que andar no mínimo 10 minutos em qualquer ponto. Né? Se você pegar do centro da cidade até a Bela Vista, os ossos da Bela Vista, até você chegar lá na Marçal de Arruda Campos, você vai levar 10 minutos. Com certeza. Entendeu? Se você for lá para o Redentor, você vai levar 15 a 20. Então, qualquer pessoa que tiver uma parada cardiorrespiratória no centro da cidade, vai morrer. Porque não vai chegar a tempo de fazer toda a manobra, né, de ressuscitação desse paciente. Se ele ficar esperando ainda uma ambulância, vai ser pior ainda o tempo. Então, está vendo? Não está certo da forma como está acontecendo. Você não ter uma unidade no centro da cidade, eu acho que é meio pecaminoso. Então, deveria ter, pelo menos, para dar uma assistência naquela região. E aí, um grande ambulatório ali, uma grande enfermaria, para pegar todos os pacientes que são internados, você traria ali naquela região do pronto-socorro. E aí, um contrato junto, por exemplo, à FAMESP, os especialistas que já estão ali dando guarida para os pacientes dela internados, que estão na escala de plantão. Aí eu peguei, a Bela Vista me pediu uma internação para o neuro. Precisa ir para a UTI? Não, mas eu acho que esse paciente fez um AVC isquêmico, entendeu? Ele está ainda meio borderline. Então eu jogo ele na enfermaria. Jogou na enfermaria,
Lá, você tem condição de ter o neuro vindo e fazendo essa avaliação, se você tem esse contrato com a FAMESP. E aí a internação fica quase que automática, entendeu? Você criaria 100 leitos, sem criar um hospital novo, você criaria 100 leitos ali junto ao hospital que já está funcionando, com a estrutura que já está lá. E o mais importante, você estaria colocando dinheiro numa entidade que precisa sobreviver com urgência e emergência. Urgência e emergência é a mesma coisa que você falar assim, eu tenho uma empresa para tocar aqui com um orçamento X, mas de repente todo mundo ficou doente, está com dor de barriga, eu tive que comprar um monte de remédio. Ou seja, naquele mês você vai gastar mais. Então, o hospital de base hoje, é mais ou menos assim. Ele tem que tocar, tem um orçamento calculado dentro de um espaço que vira e mexe, estoura o orçamento. Então, o município tinha que entender isso e ajudar esse hospital, porque é ele que dá. E é claro que, dentro das margens de cada município na região, chamar também os prefeitos da região para participar disso. Sim. Né? E, ó, eu já fiz esse levantamento uma vez, 60% dos pacientes que são internados na maternidade de Santa Isabel, no hospital de base, de 60% a 65% são de Bauru. Então, você pode ter certeza que daria para você jogar 10 milhões de reais lá. E os outros municípios jogavam um pouco dessa percentagem até chegar no 100%. Mas você ter uma colaboração de todos, nesse sentido, você acabaria com as filas de internação. Porque aí o doutor Neuro já viu, já medicou e tocou o negócio. E outra coisa é unir as condutas. Então, se eu vou pôr um antibiótico para começar lá na UPA, esse antibiótico para mim tinha que ser o mesmo, padronizado, que também lá no base faz fazer. Porque esse paciente não vai sair dali e vai para o base. Então, se eu comecei no primeiro dia de antibiótico terapia, no segundo, aí ele pediu a internação no terceiro, eu já sei que ele já começou com 2 dias, se vai ter que tomar um pouco mais, já vai direto contando isso, contando dentro da... Então, essa conduta é fácil de fazer. Você poderia fazer isso unificando a padronização de medicamentos e também utilizando o mesmo sistema que a FAMESP tem hoje. Compra o sistema, ó, FAMESP, você desenvolveu isso, você gastou um dinheiro. Vamos comprar isso, você me vende? Põe em todos os núcleos de saúde, põe no município. Aí você quer fazer uma consulta. O que esse paciente fez? Eu fiz uma cirurgia na barriga. Mas você operou o quê? Ele vai saber falar certinho que foi o cólon descendente? Né? Foi isso, foi aquilo? Não, mas se tiver um sistema, o doutor olha, não, só fez uma cirurgia de cólon, era um CA de cólon, só tem isso, tem aquilo, porque ele entrou no sistema e viu, né, como deve ser feito, já sabe qual é a conduta, e ainda registra ali dentro, o paciente está seguindo, por exemplo, lá no estadual, vai ter um registro que ele teve uma passagem pela UPA com uma dor, né, abdominal, assim, e foi medicado X, Y, Z. Então, isso tem que alguém quebrar esse paradigma que está na cidade hoje, que é essa separação município e Estado. Nós temos que acabar com isso, temos que fazer com que essa lógica esteja entrecruzada. Tá. Bom, o Dr. Raul tocou na questão da FAMESP, está dando a título de informação para o nosso telespectador. Após 12 anos, o Dr. Antônio Rúgulo Júnior deixa aí a presidência desta fundação, da FAMESP, que faz praticamente a gestão dos principais hospitais de referências aqui de Bauru, entre eles o Estadual, o Hospital de Base, o AME, a Maternidade Santa Isabel, né? E quem está assumindo aí é o ex-reitor da Unesp, o Dr. Pascoal Barretti. Desejamos aí boa sorte ao novo presidente da FAMESP. Voltando a falar de política agora, o senhor pertence ao Podemos e recentemente o senhor teve aí em Piratininga, na vizinha Piratininga, num encontro regional com a presidente nacional do partido, a deputada federal Renata Abreu. Fala um pouquinho desse encontro regional aí, o que foi discutido lá. Também se foi comentado até então, né, a possibilidade de fazer uma incorporação, até uma fusão com o PSDB. Os partidos, né, a nível de federação, estão tentando uma sobrevivência dentro das próprias regras que eles aprovaram lá no passado, né? Certo. Então, alguns partidos estão fazendo essas fusões. E existia a possibilidade do PSDB fundir com o Podemos. O nome, eu não sei se ficaria Podemos mesmo, se eles iam criar um novo nome, né? A verdade é que fazer isso a nível nacional é um negócio muito complicado, né? São muitos interesses, né? E até onde eu sei, me parece que isso já foi por água abaixo, já
não vai acontecer mais. Certo. Aqui em Bauru eu estava bem tranquilo, porque eu tenho um trânsito muito bom com o pessoal do PSDB, são amigos de longa data. Então, se acontecesse alguma coisa nesse sentido, ficaria tranquilo da gente tocar, né? Então, não teria problema nenhum. Mas o Podemos continua como Podemos, né? O número é o número 20, era 19, ele acabou incorporando com o PSC e ficou o número 20. Então, o Podemos já fez uma incorporação com o PSC, né? Então, a princípio foi isso, né? Em relação a Renata Abreu, a nossa presidente, ficou estabelecido que eu fico com carta branca e com liberdade de decidir se eu saio candidato a deputado estadual ou se eu saio candidato a deputado federal. Nós vamos analisar toda a conjuntura política, inclusive da região, né, que você precisa também dos votos da região, né? Mas a verdade é que nós temos aí alguns candidatos na região, como por exemplo o Paulo Soares, que é de Jaú, né? Sim. Ele já está previamente como candidato a federal, então existiria essa possibilidade da gente estar dobrando com o Paulo, eu indo para dobrar em Jaú e ele vindo para dobrar aqui também em Bauru comigo. Certo. E em toda a região, a gente iria unir essas forças. E outras possibilidades é nós termos aqui candidatos a deputado também dobrando aqui comigo, né? Então nós já temos 2 candidatos aí que têm interesse em participar. O próprio Ivo Leite, que você citou aqui, seria um candidato, né? O Locadora também seria uma outra pessoa que estaria candidata. Eles são soldados do partido e estariam à disposição para a gente fazer uma dobrada aí, uma dobrada branca aqui dentro da cidade de Bauru. Então, podemos pensar em deputado federal, podemos pensar em deputado estadual. Isso vai depender muito aí agora das análises, né, de como vai estar essa conjuntura. Eu estive por 45 dias praticamente como deputado. Sim. E eu sei a diferença que isso faz para o município, né? Eu vou citar um exemplo do que aconteceu. Tem 2 exemplos, né? Cafelândia teve um problema lá, que eles fizeram uma intervenção junto à Santa Casa, e aí o prefeito, né, o antigo secretário, então o secretário também de saúde, eles pegaram o dinheiro da intervenção, que estavam dando para a Santa Casa, mas e suspenderam a intervenção. Então o dinheiro que estava vindo pelo Estado, a partir do momento que a cidade suspendeu, né, a intervenção, aquele dinheiro não podia ser mais dado do Estado. Então ele teria que devolver todos aqueles 600 mil e estava fazendo falta para o hospital. Então, ou seja, a gente acabou intermediando toda essa discussão e eles não tinham essa noção, né, do processo como é, né? O processo legal é um negócio complicado, sem saber o que você faz. Claro. Né? Então, aquela intervenção jamais poderia ter sido decretada naquele momento. Devia ter feito a passagem do dinheiro financeiro primeiro, fazer a coisa acontecer, depois desfaz a intervenção, né? Esse seria um ponto. Uma outra foi a própria prefeita Ivana de Pederneiras. Ela estava custeando os 10 leitos de UTI. Já há algum tempo ela fala, não estou aguentando mais, né? Então, a despesa para manter esses leitos de UTI funcionando é muito caro para os cofres municipais. Isso que eu acabei de falar do custeio, olha para você ver, 10 leitos de UTI como sangra, né? Nos cofres municipais. E ela foi toda semana lá na Assembleia. E cada semana, das 4 semanas, 2 ela foi pessoalmente, as outras 2 a secretária de saúde dela foi, e nós fizemos reunião toda semana dentro da Secretaria de Saúde. Então o deputado ele tem essa possibilidade de sentar e conversar, né? Ah, tá faltando essa vírgula aqui. Problema nenhum, a vírgula está aí amanhã nós estamos de volta aqui. Entendeu? 42 dias, 45 dias, ela estava com o convênio assinado, né? E o custeio dos leitos estavam resolvidos. Então a importância de ter deputados na região é muito grande. Não é só para o Bauru, é para a região toda. Está aí Pedro Tobias, né? Se você se você for contar todas as grandes obras que estiveram aqui no município nos últimos anos, todas elas passaram pela mão do Pedro Tobias. Todas, sem exceção. Tem. Se você pegar a Nações, né? Nações Norte. Nações Norte, você pega o hospital, o próprio HC, né? Sim. Reforma da maternidade. Reforma da maternidade. O hospital lá estadual, não teria terminado se não fosse a mão dele. Aí você tem a ITEC, a FATEC. FATEC, ETEC, o AME. AME, né? Olha aí, ó. Só aqui já foram 7 grandes obras, né? Estradas da região. Então, a duplicação da Rondon saiu daí. Eu me lembro que eu fui na inauguração, né, do trecho que estava começando. Então, um deputado bem entrosado com o governo, né, como estava na época o Pedro Tobias, fez diferença, né? Talvez ele tenha feito, eu acho que
foi muito semelhante ao que o Alcides Franciscato fez na época dele, que ele tinha um bom relacionamento, tanto com o Laudo Natel quanto com os presidentes da época. Sim. Então, isso foi importantíssimo para a nossa região. Então, Bauru está carecendo de nós termos novamente deputados que possam fazer esse trânsito. Né? O senhor até antecipou um pouquinho a próxima pergunta, para não ficar nenhuma dúvida, então. O doutor Raul, só resta definir, então, se é um pré-candidato a federal ou estadual, mas com certeza será um pré-candidato neste momento nas eleições de 2026. Exatamente. Nós vamos aí, o partido já sinalizou que nós vamos ter toda a guarida técnica e financeira para a gente poder fazer a participação. Nós só vamos saber se, analisando a conjuntura agora da nossa região, né, se é mais interessante sair federal ou estadual, para que a gente tenha realmente chance de eleger. Né? O senhor tocou no nome do ex-deputado Pedro Tobias, médico, seu colega médico. Ele foi um autêntico, ao longo de 20 anos, 5 mandatos, realmente um deputado distrital. Né, como ele mesmo usava, era 100 quilômetros até Botucatu, sem entrar em Botucatu, 100 quilômetros ir para Marília, sem entrar em Marília, e aqui na região de Lins também. Né, e na nossa região lá também de Jaú, toda aquela região lá. Mas enfim, um raio de 100 quilômetros para cada lado aí. O senhor pretende também ser um porta-voz dessa região central, onde Bauru é a principal cidade, que realmente o senhor falou, e a gente concorda plenamente, que está órfão, literalmente, de uma representatividade, seja na Assembleia Legislativa, seja no Congresso Nacional? Você citou exatamente o que um deputado estadual poderia fazer aqui nessa região, né? Então, esses 100 quilômetros para todos norte, sul, leste, oeste, aí você faria realmente a grande diferença, né? Por isso até defendo, né, que o correto mesmo é que a gente tivesse o voto distrital. Certo. Né? Com o voto distrital, você teria certeza que você iria eleger representantes na nossa região, do nosso distrito, né? Mas passar isso dentro de numa Câmara Federal não vai ser fácil, mas faria muita diferença realmente Bauru ter isso. Nós já tivemos no passado um momento que Bauru tinha 5 deputados. Né? Você tinha o Abraham Davos, né? Você tinha o Purini, tá? Aí você tinha o Tidei, que era federal, o Tuga também chegou a ser, uma época teve o Sbergen junto, né? E o Franciscato. Então você tinha um tempo que você tinha 5 deputados agindo conjuntamente e pode ver que foram os anos de ouro, né? Da cidade de Bauru e região em termos de crescimento, né? Faz muita diferença. Hoje de manhã mesmo eu estava vendo uma notícia, né? O Hospital de Base de Rio Preto ganhando investimentos na ordem de 16 milhões. Ontem? Recentemente. Foi antes, né? Então, são 16 milhões que vão entrar nos cofres do Hospital de Base lá. Vai fazer uma unidade de queimados, né? Que até então eles estavam usando Catanduva como referência, né? E também um ponto para tratar lesões labiopalatais. Né? Inclusive no release da agência do governo do estado de São Paulo, cita palavras do próprio governador Tarcísio, cacifando em 2, 3 deputados essa verba de 16 milhões, ou seja, mostra a importância realmente da representatividade política. Exatamente. Né? E tem um detalhe, né? O secretário de saúde do estado é de Rio Preto. Sim, ele é de lá. Né? Exatamente. Né? Então isso mostra quanto que é importante a força política, né? Exatamente. Falando ainda na questão do partido do senhor, tem 3 vereadores na Câmara, né? O Emerson Construtor, eleito aí pela primeira vez, o vereador reeleito Júnior Locadora e também o vereador reeleito Pastor Bira. E a gente vê toda segunda-feira lá um comportamento assim: 2, o Emerson Construtor e o Pastor Bira neste novo mandato, mais um trabalho mais ligado à base do governo Suelen, e o Júnior Locadora com um discurso mais pertencendo realmente à bancada de oposição. Como é que o partido vem trabalhando isso junto aos 3 parlamentares? O senhor falou no início que poderia até num assunto mais delicado procurar reunir para realmente o partido tomar uma decisão e fechar a questão. Enfim, como é que está essa relação com os 3 vereadores na Câmara? Não houve ainda, né, desde janeiro para cá, nenhuma reunião orgânica para discutir absolutamente nada nesse sentido. Certo. Mas a partir do momento que você tiver algum tema que for necessário tomar posição, tem que reunir o partido como um todo, e aquilo que foi decidido lá
é colocado como fechamento de questão e o vereador tem que seguir, né? Certo. No momento, os vereadores têm ali total liberdade de agir de acordo com as suas necessidades, né? E querendo ou não, o vereador está lá mais para fazer um processo de fiscalização, né? O senhor está contente com o trabalho de fiscalização deles? Eu tenho acompanhado aquilo que tem sido feito. Algumas coisas eu tenho passado bastante para o Júnior Locadora, outras para o próprio Emerson, né? Certo. O Bira já tem lá a linha dele que ele já segue, né, da parte de fiscalização, quer dizer, eles têm liberdade de agir nesse momento, né? Recentemente mesmo eu estava discutindo o plano de saúde dos funcionários, né? Então passei para os vereadores e falei assim, ó, a forma como está sendo feito, né, um valor de R$ 90 por cabeça, você não vai conseguir atender ninguém, né? Você consegue dar um atendimento para o funcionário público municipal com esse valor. Então é necessário que tenhamos algumas cláusulas dentro do processo licitatório que exija pelo menos 2 médicos por especialidade, né? Você tem que ter uma hemodinâmica aqui para fazer uma urgência cardíaca. Quer dizer, os caras não têm aqui, a Apvida está sem um atendimento de hemodinâmica aqui. Não, mas aí, eu infartei. O meu convênio é a Apvida, eu faço o quê? Não, põe numa ambulância e vou mandar para São José do Rio Preto. Vou mandar para Lins, vou mandar para não sei aonde. Não é por aí, você faz. Você tem que fazer com que essas empresas que venham aqui não venham apenas querer morder uma fatia financeira. Sim. E colocar a gente para fazer o atendimento, apenas atendimento clínico, né? De médico de saúde da família, por exemplo, entre aspas, né? Nós temos que ter gente para fazer um atendimento com resolutividade. E para isso, você tem que, no edital, fazer com que haja um mínimo de atendimento. Então, quantos hospitais estão dentro da licitação que o cara apresentou que vai dar o atendimento? Um hospital? Esse hospital dá conta do número de leitos para atender 18 mil pessoas? Agora, doutor Raul, eu estou chegando à conclusão que o grande problema de Bauru hoje é elaborar editais, porque parece que está se perdendo cada vez mais o interesse público para beneficiar o interesse privado, em vez do interesse público, editais de todas as ordens, seja na saúde, na educação, na concessão do esgoto, enfim. O problema de Bauru hoje é editais. Se você ouvir um pouco mais o funcionário público que está lá fazendo o edital, eu acho que a coisa sairia mais perfeita. O problema é que às vezes você percebe que tem gente querendo direcionar. Direcionamento, ninguém mais é bobo, entendeu? Então você faz um direcionamento em algumas situações, né, aonde você vai estar prejudicando em muito a população, em uma série de coisas. Você vê o tratamento de esgoto, você vê agora na área da saúde, né, você vê o pessoal mexendo com uniforme de uma forma não eficiente, você vê comprando uma palavra cantada, porque o próprio professor falou, desnecessário ter isso agora nesse momento, né? Você vê professores falando que receberam um monte de macarrão daqueles de natação, sem ter piscina dentro das escolas, né? Então tem uma série de situações que você vê gastando dinheiro sem o mínimo de critério da necessidade, né? Mas você pode ter certeza que os funcionários que estão lá sabem, viu? Então se você ouvir um pouquinho mais e fazer isso de forma um pouquinho mais transparente, não tem ninguém para discutir nada. É do tipo assim, eu abri uma licitação numa saúde pública que nós acabamos de citar. Estou dizendo que precisa de ter pelo menos 2 médicos de especialidade. O número de leitos tem que ser X. Então você tem 1, 2 hospitais para fazer, tem pronto-socorro para dar o atendimento. Então se você tem isso, alguém fala assim, não, mas você está fazendo um direcionamento. Não, eu estou fazendo um edital que consegue cumprir, né, o atendimento para a pessoa que está lá, né? Que é, no caso, o funcionário público. Agora, como é que você pode fazer um edital que deixa isso em aberto? De tal forma que pode ser prestado, pode não ser prestado, e você não tem como cobrar. Ah, não, você me pediu aqui um paciente de cirurgia cardíaca, mas eu não falei para você que eu ia fazer em Bauru. Sim. Nós vamos levar esse paciente lá para Rio Preto. Mas quem é que vai? Você vai levar um membro da família? Ah, não, vai só o paciente. Ah, que beleza, né? Sim. E aí a família fica ali, ó, não sabendo se o paciente morreu, se não morreu, não está seguindo. O negócio é complicado, cara. Doutor Raul, de forma bem objetiva, o senhor mostrou mais uma vez muita experiência, principalmente com a área da saúde aí, tanto na atenção primária, na secundária, até na terciária. Se o senhor fosse convidado hoje para ser secretário da Saúde de Bauru, o senhor aceitaria? Com carta branca, eu sentaria para conversar. Mas com carta branca, para poder executar tudo isso que eu falei. Eu seria covarde, né? Depois de tudo isso que eu falei aqui,
de não colocar isso em prática. Certo. Então, você teria condição de falar assim, não pode ter esquema em cima de um negócio desse e falar assim, ó, você está apenas de bichinho de estimação aqui, um bebelô. Né? Não, está aqui, o orçamento é tanto, tá? Você tem tanto que fazer isso aqui, eu faço a conta, olha lá, então nós vamos fazer isso Deixa o aqui. Raul trabalhar. Deixa trabalhar. Tá. Deixa trabalhar, que o prefeito em exercício teria os seus louros, e o secretário que for executar aquilo e der tudo certinho, também vai ter os seus louros. Certo. Entendeu? E a população vai receber o que é interessante, que é o atendimento que ela está precisando naquela área. Tá aí. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Viva o Voto, esse programa que vai muito além das urnas. Muito obrigado por ter aceito ao nosso convite. O senhor está aí à disposição para encerrar e mandar um abraço aí para os telespectadores. Eu quero mandar um abraço aqui para o nosso partido como um todo, né? Certo. Agradecer principalmente o Ivo que está aqui fazendo a cobertura técnica aqui para nós. Agradecer também a vocês todos que estão transformando aquele sonho do Duda, mantendo esse sonho ainda uma realidade, né? Fazendo com que ele se transforme até muito melhor do que estava antes, né? Isso é muito bom, né? Que as coisas vão evoluindo, vão se transformando. Sim, debater a cidade. Debater a cidade. E mandar um abraço aí a toda a região, né? Porque o sinal de vocês não fica só aqui restrito. Sim, aqui. não, estamos alcançando bem a região, principalmente pelas redes sociais. Né? É importante. Então, um abraço para todo mundo aí e nós estamos aí à disposição a qualquer momento fazer uma nova discussão desse tipo. Obrigado, doutor Raul. Obrigado a você, telespectador, que ficou com a gente nos acompanhando até agora. Em breve voltaremos com mais uma edição do Viva o Voto, este programa que vai muito além das urnas. Forte abraço.